Bom dia, boa tarde ou boa noite. O objetivo dessa apresentação é explicar com mais detalhes o que é a mielomeningocele propriamente dita e quais são as diferenças entre a forma de correção que nós utilizamos e a que é utilizada em outros países. Para começar, nós precisamos entender que a nossa medula, que é o que está aqui em cinza, ela é protegida por uma camada chamada meninge ou dura mater e por ossinhos na coluna, que são na frente e atrás. Esses ossinhos atrás são esses que a gente sente quando a gente palpa as nossas costas. Quando existe uma mielomeningocele, esses ossinhos aqui de trás, eles não se formam. A não formação desses ossinhos vai fazer com que as meninges e a própria medula saiam e ficam expostas através desse buraquinho aqui na pele. É importante entender a circulação do líquor, porque ele é produzido aqui nos ventrículos laterais, desce para o terceiro ventrículo, passa por esse canalzinho, quarto ventrículo, e aqui é que ele passa de volta para o cérebro, banhando o cérebro todo para ser reabsorvido aqui nessas estruturas que parecem umas estrelinhas. Quando existe uma obstrução nesse ponto, vai se acumular o líquido. Então, para entender melhor, o sistema ele é completamente fechado. E, portanto, quando a gente tem um buraquinho aqui embaixo, se forma um mecanismo como esse aqui, de sucção do que está mais perto do buraco, que é o quê? O cerebelo. Com essa descida do cerebelo, vai acontecer um bloqueio daquele retorno do líquor para em volta do cérebro. Por isso é que o cérebro fica seco, não tem líquido em volta dele, e os ventrículos se dilatam, tanto o terceiro quanto os ventrículos laterais. Para que vocês entendam melhor, são esses buraquinhos aqui, muito pequenininhos, que são bloqueados quando o cerebelo desce. Aqui, ó, bem nesse pontinho. Estou explicando isso por quê? Porque quando a gente fecha o defeito lá embaixo na coluna, o cerebelo sobe. E com isso, esse buraquinho aqui se restabelece. E, portanto, o líquor vai novamente banhar o cérebro, ser reabsorvido dessas estruturas estrelinhas aqui. Bom, para vocês entenderem, uma ressonância fetal mostra isso. Mostra o cerebelo herniado, esse seria o buraquinho que a gente tem no nosso crânio, e vocês estão vendo aqui, ó, que o cerebelo está meio centímetro abaixo do buraquinho. O quarto ventrículo não aparece, não tem líquido na fossa posterior nem em volta do cérebro. Quando o cerebelo sobe depois da cirurgia, olha a diferença. O cerebelo volta para o seu lugar normal. Vejam que ele está acima do buraquinho, o quarto ventrículo reaparece. Reaparece o líquido na fossa posterior, que é onde está o cerebelo, e reaparece o líquido em volta do cérebro. Bom, para a gente corrigir o defeito lá na coluna, a primeira técnica que foi desenvolvida foi essa técnica do estudo MOMS. É uma técnica onde se abre a barriga da mãe, se abre o útero e se expõe aqui as costinhas do bebê e a própria mielo. Com isso, o neurocirurgião faz o fechamento da mielo usando a mesma técnica que ele usaria depois que o bebê nasce. Ou seja, ele fecha a dura mater, ele fecha músculo e aponeurose e ele fecha a pele. São 3 planos de sutura. O estudo MOMS demonstrou que isso é muito bom para o bebê, mas para a mãe existe um risco de rotura do útero. Portanto, era necessário pensar em modificar essa técnica para uma técnica que fosse apenas por endoscopia, por videocirurgia, ou seja, não precisava mais abrir o útero da mãe e, através desses instrumentos e dessa câmera, poderíamos operar o defeito.
No entanto, para usar essa técnica neste tipo de correção, aquela correção por 3 planos que eu falei para vocês, seria quase que impossível. Portanto, foi necessário desenvolver uma técnica alternativa para fechar o defeito. E qual não foi a nossa surpresa quando nós descobrimos que essa técnica alternativa é melhor do que a técnica clássica quando usada intraútero. Nós utilizamos esse produto, que é uma biocelulose, é uma celulose produzida por bactérias aqui da nossa Amazônia, e a grande vantagem dela, a grande propriedade dela, é que uma vez que você coloca ela numa superfície e molha a biocelulose, ela se autoadere. Então, a nossa ideia inicial é que isso aqui já fosse proteger a medula e a gente só precisasse fechar a pele. Foram 14 anos de pesquisa com a biocelulose para demonstrar, desde o feto de coelho até o feto de ovelha, que ela era boa, havia o fechamento do defeito e que não havia nenhum efeito colateral dela, pelo menos em modelos animais. Isso é o que a biocelulose acaba fazendo, e essa é uma lâmina onde a gente cortou a coluna de uma ovelhinha que foi sacrificada, mas tinha sido operada intraútero, pela mesma técnica que nós vamos utilizar nos bebês. E aqui a gente está vendo a medula normal, e a medula ela tem um formato de borboleta, que aqui não existe, porque foi destruído quando a medula estava exposta ao líquido amniótico. Essa camada em volta da medula é a tal da dura mater, que é a dura mater original. O que a biocelulose, que é essa estrutura aqui, fez? Ela induziu a formação de uma camada de fibroblastos, que são essas células rosinhas aqui, em volta da biocelulose. E essa camada de fibroblastos se ligou à dura mater original, formando então uma nova dura mater. Isso foi um momento muito importante na nossa pesquisa, porque a gente viu que o feto era capaz de se auto-reparar. A gente não precisava dar ponto na dura mater, que a própria biocelulose ia induzir a formação de uma nova dura mater. E a pele fecharia em cima. A técnica que nós utilizamos é uma técnica totalmente percutânea, ou seja, tudo é feito com a barriga da mãe fechada. Nós utilizamos esses 4 trocáteres aqui para colocar a câmera e os instrumentos dentro do útero materno. Assim que a gente coloca esses trocáteres, a gente retira o líquido amniótico, em boa parte dele, e insuflamos CO2, que é o mesmo gás que é usado na laparoscopia para tirar a vesícula, enfim. Usamos uma anestesia que é geral para a mãe e para o bebê. E hoje em dia não utilizamos mais gás para anestesia materna, porque para nós não é necessário relaxar o útero da mesma forma que quando se faz a cirurgia aberta. Isso que vocês estão vendo aqui é a medula exposta, e essa camadinha transparente é a dura mater. Nós estamos então soltando a dura mater da pele do bebê. A dura mater é que estava segurando a medula lá em cima. Quando a gente solta, a medula desce para o canal medular, olha lá, ela volta para a posição normal, e essa é a biocelulose, que a gente coloca em cima e veja como praticamente se adere ao defeito, e inicialmente nós apenas fechávamos a pele sobre o defeito para manter a biocelulose no lugar. Essa sutura é uma sutura de fio barbado, que não precisa dar nó, então isso acelera e melhora muito a cirurgia intrauterina por endoscopia. Vejam que exatamente a pele fechada que nós vimos nas ovelhas, nós vimos o nosso primeiro caso em humanos, que foi feito em 2013. Aquela ressonância magnética fetal que eu mostrei para vocês é a desse primeiro caso. Então vejam que nós operamos com 25 semanas e fizemos o mesmo exame, a ressonância, após 4 semanas da cirurgia.
E o que aconteceu foi exatamente o retorno completo do cerebelo e, portanto, a reestabilização de todo o equilíbrio do líquor dentro do cérebro. Nós evoluímos para melhorar ainda mais essa correção, adicionando uma camada de músculo e aponeurose, que era exatamente o que a técnica do MOMS fazia, antes de fechar a pele, mas continuamos não dando pontos na dura mater. As imagens da próxima cirurgia são um pouquinho mais chocantes, então se você quiser pode pular esse slide. Mas a gente está mostrando nada mais do que a técnica com esse retalho a mais. Então aqui vocês estão vendo uma lesão plana que chama-se Haxkise, é um tipo de mielomeningocele, onde nós também estamos liberando a medula da pele, estamos retirando esta pele que é uma pele de transição, é uma pele que não é boa. Aqui vocês estão vendo meio esverdeado a medula, e aqui nós estamos cortando o músculo de cada lado da lesão, ou seja, a gente corta embaixo e levanta esse músculo, que é o que vai proteger a medula depois que nós colocarmos a biocelulose. Estamos cortando aqui do outro lado, e vocês vão ver que vamos levantar também a camada muscular, de forma que a gente vai poder fechar esse defeito com mais uma camada. A biocelulose continua sendo colocada, e acima dela, ao invés de fechar a pele, a gente fecha essa camada de músculos e de aponeurose e músculo, e depois a gente fecha a pele. Vocês vão ver que esse retalho miofascial, ele fecha completamente a medula, protegendo ainda mais o placódio. A pele, o retalho está completamente fechado, mas aqui nesse caso não tem pele suficiente. Então nós usamos uma segunda camada, que é uma pele artificial que tem uma camada de silicone, em cima de uma camada de derme. Nós suturamos isso naquele defeito para que a gente possa cobrir completamente a lesão de pele também. O efeito dessa pele artificial é ter uma pele que se forma embaixo dela e depois do nascimento essa camadinha cai. Bem, até 2022, ou seja, 9 anos desde que a gente começou, nós operamos 172 casos. Hoje, nós já temos mais de 190 casos operados. A gente teve que excluir 23 casos da nossa avaliação e vocês vão entender por quê e quais foram os resultados. Estes 149 casos no total, nós já tínhamos, o ano passado, em 2022, 71 casos com menos de 30 meses e 78 casos com mais de 30 meses. Só para informação, o estudo MOMS fez uma avaliação com 30 meses, exatamente com o mesmo número de casos. A nossa idade gestacional média de cirurgia foi 27 semanas, e a idade gestacional média do parto entre 33 e 34 semanas. Mas veja que apenas 10% dos bebês nasceram com menos de 30 semanas, que é uma prematuridade um pouco mais preocupante. Vejam que dos 172 casos que nós operamos, nós sabemos o que aconteceu em todos eles, menos um. Ou seja, nós temos muita certeza dos nossos dados, porque a gente não perdeu nenhum caso. Isso é muito importante quando a gente vai avaliar números de outras técnicas e de outros operadores. Por quê? Porque se você não tem um segmento de pelo menos 95% dos seus casos, você pode estar perdendo justamente aqueles casos ruins. Isso é considerado um viés de segmento. Portanto, muita atenção quando
Um cirurgião que operou mais de 500 casos apresenta resultados de menos de 100 casos. Bom, nós realizamos a cirurgia em 7 pares de gêmeos. E a cirurgia em gêmeos não era indicada para mielomeningocele. Por quê? Porque se utilizava a técnica aberta ou a semi-aberta e não era possível você tirar o útero para fora para operar os bebês, porque o útero fica muito grande quando são gêmeos. Na técnica completamente percutânea, que é a nossa, isso não é um problema. Por quê? Nós conseguimos operar lá dentro. O que vocês estão vendo aqui é um bebê que nós já acabamos de corrigir, aqui tem gás, e o outro bebê que a gente nem mexeu, que tem líquido na bolsa dele, e a gente consegue ver por transparência. Os nossos resultados foram muito bons, nós não perdemos nenhum bebê, nem dos afetados, nem dos não afetados, e os bebês não afetados estão indo muito bem, e os bebês afetados estão indo como qualquer outro bebê afetado operado por essa técnica. E em relação à válvula, a válvula é o tratamento que se usa para tirar aquele excesso de líquido que fica dentro da cabecinha do bebê, através de um caninho que é colocado através do crânio e que vai ficar aqui na pele, escondidinho, e que vai drenar esse líquido para dentro da cavidade abdominal. Ou seja, ele vai diminuir a pressão dentro desses ventrículos, quando isso não aconteceu completamente antes do nascimento. Existe uma técnica alternativa a essa, porém, nós não utilizamos no primeiro ano de vida. Vamos comparar agora a nossa técnica com o estudo MOMS. O estudo MOMS, de 78 casos, ele teve 40% de bebês que precisaram de derivação. Nós tivemos 36%. A reversão da herniação do cerebelo, ela ocorreu em 97% dos nossos casos, enquanto no estudo MOMS, isso aconteceu em apenas 64%. E essa é uma diferença estatisticamente significativa, ou seja, nós temos muito mais reversão e reversão completa do que o estudo MOMS. Nós avaliamos o desenvolvimento dessas crianças usando essa escala PED, e nós encontramos que os índices de interação social dessas crianças eram normais na imensa maioria dos casos. E, levando em conta as limitações motoras que algumas dessas crianças podem ter, 61% dos bebês tinha não só o social normal, mas também a locomoção normal. Isso já foi surpreendente, com 30 meses ou mais. Quando nós vamos olhar bebês que andam sem qualquer tipo de auxílio, vocês podem ver aqui que esse é um terreno muito difícil para esse bebê andar, ele está andando sem muletas ou sem andador. 42% dos nossos bebês andavam depois, quando avaliados com 30 meses ou mais. Isso foi em 2022. Em 2023, nós reavaliamos os 78 bebês que tinham 30 meses no ano passado e que tinham agora, esses mesmos bebês, 40 meses. E o que nós podemos observar é que aqueles 49% que nós tínhamos em 2022 aumentou para 57%, ou seja, quase 60% dos nossos bebês conseguem andar sem nenhum tipo de auxílio aos 40 meses. Ou seja, isso é muito maior do que qualquer número do estudo MOMS, e nós acreditamos que isso se deve à baixa incidência de medula presa que nós temos. E qual que é a importância de nós entendermos o papel da medula presa na chance do bebê andar sem qualquer auxílio? O próprio estudo MOMS, que avaliou os bebês quando eles tinham 30 meses e depois quando eles tinham 6 anos de idade,
mostrou que 11% desses bebês pararam de andar entre 30 meses e 6 anos de idade. Por quê? Por causa da medula presa. Então, diminuiu de 40% para 29%. Quando nós avaliamos, então, comparamos aqueles mesmos bebês que tinham mais que 30 meses, com 40 meses, um ano depois, mais ou menos, nós esperávamos encontrar uma piora. No entanto, não só nós não encontramos uma piora, como encontramos 8% de melhora. E isso colocou os nossos números já acima do estudo MOMS. E esse é um exemplo do quanto essas crianças podem evoluir mesmo mais tarde. E por que isso acontece com a nossa técnica? Nós acreditamos que isso se deve à maior preservação que a gente tem da medula quando a gente usa a biocelulose. Lembra que eu falei para vocês que a medula parece uma borboletinha? Essa é uma medula normal. Vejam, esse é um ultrassom de um dos nossos bebês operados. Vocês estão vendo exatamente a borboletinha aqui e os tecidos fechados lá em cima. Nós acreditamos que o fato da gente não dar pontos na dura mater é que leva à maior preservação dessa citoarquitetura. E aqui é onde estão os neurônios motores. Parece que faz sentido. Agora, só para explicar um pouquinho do que é realmente a medula presa, é a perda de alguma habilidade ou a piora de alguma característica que o bebê já tinha alcançado e ele perde. Lembrando que o problema da medula presa é que uma nova cirurgia tem que ser feita e essa cirurgia tem que ser realizada para evitar que piore, mas as perdas podem permanecer. E a gente só opera depois que algum tipo de perda acontece. Por isso é tão importante ter um número menor de medula presa. Na nossa casuística, nós tivemos 5% de fetos precisando soltar a medula. As indicações foram essas: piora do intestino, piora da bexiga, atrofia, escoliose, e nenhum dos nossos bebês perdeu a capacidade de andar. Isso aumenta muito mais a nossa chance de que esses bebês corrigidos pela técnica com a biocelulose vão manter a sua movimentação mesmo com a medula presa. Bem, por isso é muito importante avaliar o segmento de longo prazo com a menor perda possível de casos, porque, como eu disse para vocês, em geral, os casos que não dão certo não voltam para contar suas histórias. Vejam que o estudo MOMS, que comparou operar antes do nascimento com operar depois do nascimento, mostrou, no curto prazo, um ano, que diminuía pela metade a chance de precisar de válvula quando a gente operava intraútero, caía de 80% para 40%, e dobrou as chances dos bebês andarem sem auxílio, de 20% para 40%. No entanto, quando a gente compara a medula presa, ela aumentou no grupo pré-natal. Isto, vamos dizer, seria a única coisa desfavorável que está associada à correção da mielo, no pré-natal. No entanto, nós acreditamos que achamos a solução para isso e quero mostrar para vocês como que o estudo MOMS evoluiu. Mesmo o grupo de casos de cirurgia pré-natal foi avaliado com 6 anos de idade, tá?
Com 6 anos de idade, aqueles 40% de bebês que andavam caiu para 29%, justamente por causa da medula presa, que aqui aconteceu em 15% dos casos. Ou seja, a medula presa dobrou de 8, ou quase dobrou, para 15, quando o bebê atinge os 6 anos de idade ou mais. Quando a gente compara esses números com os números que nós temos hoje, com 30 meses na técnica Safer, nós conseguimos demonstrar que não só nós não temos perdas, como temos ganhos, e 57% dos nossos bebês, ou seja, quase o dobro, está andando com 30 meses, e lembrando que essa casuística inclui vários casos acima de 6 anos, e nesse momento nós já esperaríamos ver um decréscimo do número de bebês andando. Por isso, nós definimos que a nova mielo é a mielo operada antes do nascimento, porque os números são completamente o oposto do que era operar somente a nível pós-natal. Tudo melhora, e com a técnica Safer nós temos mais bebês andando e menos medula presa. Bom, para finalizar, mostrar para vocês que essa técnica está sendo usada em vários países do mundo. Nós temos 10 centros em 8 países e continuamos avançando com a disseminação da técnica. Agora, o que é mais importante, que vocês nunca podem esquecer: quando você tem um bebê com mielo, ou você teve uma gestação anterior com anencefalia, o seu risco de ter um outro bebê com mielo é maior do que o da população geral. Então, você tem que usar o ácido fólico numa dose maior. Hoje, se sabe que o ácido fólico também previne para aquela mulher que nunca engravidou, mas a dose de prevenção é menor. O importante aqui é que vocês devem estar utilizando o ácido fólico pelo menos 3 meses antes de engravidar. O que quer dizer o quê? Que teve um bebê afetado, você precisa começar a tomar ácido fólico a partir do momento que você pensar em engravidar novamente ou parar de usar anticoncepcional. Eu diria que a gente fala muito sobre todos os aspectos da mielo, mas a gente esquece de dizer que ela é prevenível e ela não é 100% prevenível, gente. Isso aqui diminui em 70% a chance, mas não quer dizer que mesmo tomando ácido fólico você não possa ter um bebê com mielo. Mas, sem dúvida nenhuma, tomar o ácido fólico antes de engravidar é muito importante. Isso não só para quem já teve um bebê com mielo, mas também para qualquer mulher em idade reprodutiva. Ou seja, começou a menstruar, não está usando nenhum método anticoncepcional, tem que começar a usar ácido fólico, que não engorda nem faz crescer, na menor dose, porque você nunca engravidou. Se tiver engravidado de um bebê com mielo, vai fazer isso na próxima gestação, usando uma dose maior, que é de 4 miligramas. A gente normalmente recomenda o Endofolim, não precisa de receita e está disponível no posto de saúde. Eu gostaria de terminar mostrando para vocês um pouquinho dos nossos bebês, como eles estão, e gostaria muito que vocês visitassem o nosso site, porque lá vocês vão ter muito mais informação do que numa curta apresentação.
É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Está aqui o nosso WhatsApp para qualquer tipo de informação a mais que vocês queiram. Espero vê-los em breve.